convidar para abrir a Bíblia comigo em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9. Se você ainda é da idade da pedra e usa a Bíblia de papel como eu, é mais ou menos aí pelo meio da Bíblia. Mas a grande maioria está com sua Bíblia digital aí no aplicativo, né? Essa semana eu tive uma experiência interessante com essa coisa do digital, né? Eu estou num híbrido da minha biblioteca entre o digital e o analógico, o físico. Mas os meus livros físicos ficam na igreja e o digital, então, eu estudo em qualquer lugar. E boa parte da minha semana eu trabalho a partir de casa. Mas aí eu procurei especialmente um livro esses dias que eu não tenho digital e não achava de jeito nenhum um livro físico. Virou um sufoco até então que eu pude tê-lo emprestado do meu amigo Diego. Essa vida, essa transição, né? Mas vamos lá. Isaías capítulo 9. Eu vou ler a partir do versículo 1. O texto sagrado diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na treva, na sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruísse o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A gente vai começar hoje uma nova série, já vislumbrando o Natal. A gente já está começando a entrar nesse clima, né? A Kátia já citou aqui o clima do shopping, o clima do supermercado, é luzinha, é árvore de Natal, é Papai Noel, é panetone, é não sei o quê. E existem duas datas muito marcantes para a nossa fé e para aquilo que se convencionou a entender como o calendário cristão. E algumas igrejas, inclusive, seguem a ideia do calendário litúrgico cristão. E são duas datas, basicamente, ou primordialmente. A Páscoa, que é a morte de Jesus, e o Natal, que é o nascimento de Jesus. Sendo que desses dois, o Natal ficou mais marcado na nossa sociedade. O Natal, ele até deixou, de certo modo, de ser uma festa cristã, para ser uma festa assim de todo mundo. Ateus celebram o Natal, pessoas de outras religiões celebram o Natal, porque virou uma coisa assim mais ampla. Virou também a principal data do comércio, a data onde o comércio mais vende, porque tem a tradicional troca de presentes, então se gasta para poder presentear, se gasta consigo mesmo. Muitas pessoas gostam de usar uma vestimenta nova, um calçado novo no Natal.
o clima geral, há um certo clima de solidariedade entre as pessoas, porque afinal de contas é Natal. Há um certo clima de reaproximação familiar, porque afinal está chegando o Natal e vai ter ceia de Natal em família, e a gente precisa se reconectar. Há pessoas que buscam uma conexão espiritual também, porque afinal Natal, o nascimento de Jesus. Então é uma data que está marcada na nossa sociedade. Para cristãos e não cristãos, está marcado. Natal é uma data importante, é um feriado importante, é uma fase importante do ano, porque o Natal não é só marcado como aquele dia 25 de dezembro, mas tem todo um clima até a gente chegar lá, né? Vai ter muita confraternização, muitos amigos secretos, muito happy hour, muita coisa até a gente chegar no Natal. Então tem um clima todo. E isso é interessante porque é uma data cristã. Então, por mais secularizada que esteja a sociedade, por mais laico que seja o Estado, ou por mais, talvez, pouca importância que as pessoas dê à Escritura Sagrada, por exemplo, o Natal marca. O Natal é uma marca importante. E o que eu quero pensar com vocês aqui, nessa série, é a gente celebrar, junto com toda a sociedade, junto com toda a realidade brasileira, esse nosso Natal. Não tem nenhum problema de ter árvore de Natal em casa. Aliás, a Cris já montou a de casa, né? O meu problema com a árvore de Natal é que eu tenho preguiça de montar e depois fica me agoniando aquela luzinha quando eu quero assistir TV na sala. Então eu quero desligar a luzinha para poder ficar só com a luz da TV. Mas fora isso, tá ótimo, tá tudo bem. Mas tá tudo bem em termos de celebração e confraternização. Mas não está tudo bem se a gente, a partir desses símbolos mais recentes e mais comerciais do Natal, a gente deixar de lado e se esquecer dos elementos primordiais e realmente significativos do Natal. De lembrar que o Natal trata-se do nascimento de Jesus. E essa é fundamentalmente a marca do Natal. O nome Natal é de nascimento, é de natalidade. E nascimento de quem? De quem que marcou a história? De quem que marcou as nossas vidas profundamente? É do nascimento de Jesus. Então a gente não pode deixar que isso se apague e que esse sentido se dilua na sociedade em torno de árvore de Natal, panetone e Papai Noel. Então a gente celebrar com a sociedade é legal, mas a gente trazer também o sentido mais profundo disso é muito importante. E o sentido mais profundo disso, inclusive, nesses dias conflituosos, nesses dias de guerra. Eu tenho dito aqui isso, que nós temos de 8 a 10 focos de guerra no mundo acontecendo nesse momento. Talvez o que mais está nos saltando aos olhos é a realidade ali da faixa de Gaza. Mas, infelizmente, esse é um de vários outros conflitos, de várias outras mortes, e iminentemente morte de muita gente inocente, de muita criança, de muitas mulheres, e por aí vai. E é interessante como Isaías descreve esse que a gente entende como um apontamento a Jesus, e o subtítulo que está aqui na minha Bíblia fala do nascimento do príncipe da paz. Então Isaías, um dos profetas principais da história bíblica, que está mais ou menos 600 anos antes de Jesus, está profetizando a respeito de um novo tempo, de um tempo vindouro, do nascimento de alguém que vai mudar toda a história, a partir lá da Galileia dos gentios, lá da região mais simples de Israel. E o povo que caminhava em trevas viu uma luz. E a gente
sabe e recebe isso como Jesus sendo essa luz que clareia as nossas trevas. E é importante a gente afirmar e reafirmar isso, porque no mundo onde a luz passou a ser gerada por nós, como seres humanos, né? Nós criamos mecanismos de geração de luz a partir de eletricidade, usinas termoelétricas, usinas hidrelétricas, mais recentemente usinas de geração de luz eólica, né, com vento. Mais recente ainda, usinas de captação de energia solar, e essa energia solar gerar energia elétrica. Então são meios e mecanismos de tecnologia que fez com que a gente tivesse algum tipo de domínio sobre a luz. Embora o nosso domínio seja limitado, né? Quando dá uma chuva forte, a nossa luz se esvai, junto com os postes e com as fiações. A gente está sofrendo isso um pouquinho aqui em São Paulo. Mas de alguma forma a gente dominou essa técnica. A gente aprendeu a produzir luz. E cada vez mais nós precisamos mais dessa eletricidade, né? Temos mais equipamentos eletrônicos na cozinha, em casa, na sala, em todos os ambientes. Tudo depende da luz. Quando a gente fica sem luz em casa, parece que nos tiraram a própria vida. A gente não tem exatamente o que fazer. Alguns falam assim, eu não consegui ficar em casa, eu saio para a rua. Né? A Kátia saiu da Moca para Mogi das Cruzes. Outros foram para o shopping, outros foram para o supermercado, outros foram fazer qualquer coisa porque não dá para ficar sem luz em casa, imagina. Sem internet, sem ter como carregar o celular, sem ter como assistir um streaming, um filme, uma série, sem ter como fazer quase nada daquilo que se faz sem luz. Então, de fato, a gente ficou dependente, a gente aprendeu a manipular as luzes. A gente aprendeu a decorar com as luzes, né? As luzes geram ambientes para nós. Há estudos psicológicos a respeito das cores e das luzes e como elas afetam o nosso humor, o nosso olhar para as coisas. As decorações despertam um sentido e comunicam algo de beleza com a gente. Então, tudo isso trouxe para nós uma sensação de domínio a respeito da luz. Então, a escuridão e a luz depende só de um interruptor ou de uma tomada. Ou de uma voz, né? Para aqueles que têm as lâmpadas inteligentes, falam com a Alexa, e a Alexa liga todas as luzes da casa. Assim. Simples assim. Mas, é claro, eu não preciso dizer que o que Isaías está profetizando e a luz da qual Isaías está falando, não é essa luz que os homens manipulam tecnologicamente. Não é essa luz que a gente produz nas usinas que a gente criou. Não é essa luz que precisa de cabos e de fios ou de algum jeito de impulso e conexão elétrica. Ele está falando de uma outra luz que a gente não manipula, que a gente não domina, que a gente não tem como ter poder sobre ela, mas que a gente pode se beneficiar dela, que a gente pode olhar para ela, que a gente pode seguir a ela. E, inclusive, essa luz, ela não é assim deste mundo exatamente. Ela vem de fora dele. E essa é uma outra coisa, né? Que às vezes a gente acha que a luz, e existe essa luz que a gente manipula, e até a luz metafórica, a luz que vai nos salvar. Eu mesmo sou um entusiasta da educação, por exemplo, e eu acho que a educação vai ser uma grande salvação para o mundo, né? Eu acho que salva um pouco, um pouquinho. Né? E aí a gente, agora que eu sou pai, então eu acho que se eu der
a melhor educação para o meu filho, de repente eu vou conseguir salvá-lo de alguma forma, né? Salvá-lo aí das dificuldades do mundo, do mercado de trabalho, salvá-lo da ignorância, né? A ignorância também é tido como algo escuro, obscuro, então trazer à tona a ciência, a boa ciência, como luz e como caminhos de salvação, né? Oferecer uma boa educação, bons cuidados. Oferecer também cuidados de saúde, né? Ter um bom convênio médico, ter bons contatos com médicos e bom acesso à tecnologia médica para que, se alguma coisa aconteça com ele, logo ele sare, porque essas coisas são importantes e garantem talvez a salvação da vida dos nossos filhos, né? Eu vivi o drama de perder um irmão muito cedo em casa com doença grave, com meningite. Então em casa a gente cresceu nesse trauma, né, da doença grave que chega e que leva. Então vamos cuidar da saúde, vamos dar todas as vacinas, vamos cuidar para que tudo corra bem e a gente continue vivo e ok. E são caminhos que a gente vai construindo, humanamente falando, que pode ser a nossa âncora de nossa salvação, pode ser a luz que ilumina a nossa vida. Para alguns, a luz que ilumina a vida é a ideologia. Quando tivermos tal governo, quando tivermos tal ideia econômica, ou social, ou política implantada, isso vai salvar, isso vai trazer luz para o nosso país. Também, mais ou menos, né? É verdade que políticas públicas bem executadas podem salvar vidas. É verdade que políticas públicas bem executadas podem alavancar e levar adiante nações. É verdade, tem um elemento aí. Só que o que Isaías está dizendo para a gente é algo muito mais profundo do que essa construção que podemos ter. E essa luz que podemos manipular por eletricidade, ou essa luz que podemos adquirir com educação, saúde, políticas públicas, ideologias e etc. Isaías está falando de outra coisa, de algo muito mais profundo, e de algo que a gente pode e deve viver e experimentar, mas que a gente nunca vai poder manipular e dominar. E é essa luz que vem de fora para dentro. Essa luz que vem diante de um povo que caminha em trevas, na sombra da morte, e vê raiar uma luz. Foi assim que foi anunciado o nascimento de Jesus, por exemplo, aqueles sábios, aqueles magos do Oriente. Uma luz apareceu no céu. E eles perceberam que aquela luz indicava o nascimento do Salvador. Indicava o nascimento do Messias. Indicava algo totalmente diferente, novo, diante daquilo que existia no mundo. E é disso que a gente está falando. Que a gente está falando aqui é que a gente experimentou, e o mundo pode experimentar, uma luz totalmente diferente de todas as luzes. Uma realidade totalmente diferente de tudo que existia até então. Que é a luz desse menino que nos foi dado, desse maravilhoso conselheiro, desse Deus poderoso, deste Pai eterno, deste príncipe da paz. É dessa luz que estamos falando, e é essa luz que pode iluminar a nossa mente, o nosso coração. É desse Salvador que precisamos, em primeiro lugar, para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos. É desse Salvador que vem lá da Santíssima Trindade e encarna nesse mundo, a partir lá da região da Galileia,
chegando a Jerusalém e expandindo seu governo para todo mundo. É dele que nós estamos falando. E isso a gente não pode perder de vista. Essa luz fundamental na nossa vida a gente não pode perder de vista. Se nos faltar tudo, absolutamente tudo, ainda temos a coisa mais importante: o Salvador. Se nos faltar a luz em todos os aspectos, em todos os sentidos, ainda temos a coisa mais importante: o Salvador. A luz que pode iluminar e que ilumina a nossa mente, a nossa alma, que acende e não deixa a gente caminhar nas nossas próprias trevas, que traz luz à nossa vida e ao nosso coração. E essa luz deve ser utilizada por nós, não para manipularmos o sagrado, mas para, a partir dessa luz, enxergarmos todas as outras coisas. Essa é a lógica da fé cristã. É que a partir de Jesus e da luz de Jesus, a gente enxergue tudo. Se a gente está ouvindo guerra, se a gente está olhando no noticiário, se a gente está vendo morte, a gente não pode olhar para essas coisas a partir do nosso espectro natural, ou a partir de um espectro ideológico desse ou daquele lado, ou a partir do viés midiático desse ou daquele canal de mídia. A gente olha a partir de Jesus. E diz, a partir do Evangelho, a partir de Jesus, a partir do reino de Deus, que sentido tem isso? Que sentido tem essa disputa narrativa? Que sentido tem essa disputa de terra? Que sentido tem esse lançamento incessante de bombas e bombas e bombas? Que sentido tem isso? A partir da luz do Evangelho, a partir de Jesus Cristo. É essa luz que tem que iluminar a nossa mente, o nosso olhar, a nossa vida, em todos os aspectos dela. É a partir dessa luz. É essa luz que clareia. É essa lente, é esse óculos que a gente tem que olhar para toda a nossa vida. É a partir dessa luz. Jesus, o Senhor me iluminou. O Senhor me tirou das trevas. O Senhor está aqui comigo. E nesse mundo ainda tem um monte de trevas por aí. Mas é a partir do Senhor que eu preciso enxergar. É a partir da luz do Senhor que eu preciso ver tudo isso que está acontecendo. É a partir do Senhor que eu preciso ver o que está acontecendo no macro, na geopolítica global. E é a partir do Senhor que eu preciso ver o que está acontecendo na minha vida e na minha casa. É a partir do Senhor. O Senhor é a luz que eu preciso acender para eu enxergar o que está acontecendo ao meu redor. É a partir de Jesus. Eu lembro uma vez, numa jornada de mentoria com pastores, um pastor dizendo, quando eu encontrei Freud, quando eu encontrei a psicanálise, eu entendi os meus conflitos com o meu pai, e aí a partir disso eu entendi uma série de outros conflitos e fui resolver uma série de outros problemas de autoestima e etc. E isso melhorou a minha vida. E eu acredito que a psicanálise e outros caminhos da psicologia podem fornecer algumas respostas e ajudar a gente em algumas coisas. Eu acredito piamente nisso. A Cris é psicóloga, eu sou terapeuta, a gente acredita nisso. Mas eu lembro que um pastor mais velho fez a correção dessa fala, dizendo: mas para nós que somos cristãos, não é o tipo de relação com o nosso pai ou com a nossa mãe que define
a nossa vida e as outras relações que a gente tem. O que define o nosso olhar e as outras relações que a gente tem é o nosso novo nascimento. É o nosso conserto e conexão com o nosso Pai Celestial. É a nossa nova vida em Cristo. E aí, a partir dessa nova vida em Cristo, é que a gente vai reajustando todas as outras relações. Então, não é a partir de Freud, não é a partir da análise, é a partir de Jesus. Freud e análise podem ser auxiliares nessa complexidade que é a nossa cabeça. Mas o que deve mudar terminantemente o nosso olhar e ajustar todas as nossas relações é Jesus. É o novo nascimento. É aquilo que experimentamos da parte de Deus e que agora a gente vem trabalhando e resolvendo todo o resto. Não é fácil, porque a gente tem muitos problemas. O mundo é muito complexo e nós somos mais complexos ainda. Mas a gente tem um ponto de partida. Nós temos uma luz na qual a gente tem que acender para iluminar todo o resto. E para nós, a luz que a gente precisa acender para iluminar todo o resto é Jesus. E é por isso que nós não podemos ter uma fé restrita no que tange a esfera religiosa da nossa vida. É por isso que a gente não pode ter uma fé circunscrita à igreja, ao domingo e às coisas do campo religioso. Não. Isso não é o Evangelho. O Evangelho diz respeito a toda a nossa vida. E é a partir deste Evangelho que a gente precisa olhar para tudo, vivenciar tudo, resolver tudo que a gente precisa resolver, lidar com as coisas e com as pessoas e com o trabalho e com o dinheiro e com o amor e com o sexo e com os filhos a partir dessa luz, a partir da luz de Jesus. Aí a gente vai olhando para cada coisa e buscando essa luz de Jesus para cada uma delas. Como é que Jesus faria? Como é que Jesus me orienta nesse caso? Como é que o Evangelho ilumina essa situação? Nós não estamos soltos no mundo. Nós não somos assim livres pensadores para pensar o que queremos e para fazer o que bem entendemos. Sim, nós temos liberdade de decisão. Mas, por verdade bíblica, a nossa liberdade, ela está submissa ao nosso Senhor. E é a coisa mais sábia que a gente deve fazer na vida. É pegar toda essa nossa liberdade, autonomia, e submeter a Jesus. E submeter a essa luz de Cristo, que deve iluminar tudo à nossa volta, a partir da nossa própria vida. E essa luz, nós não temos domínio sobre ela. Pelo contrário, nós temos que nos colocar debaixo dela e deixar ela nos iluminar. A Bíblia também descreve Jesus como o sol da justiça. É o sol. Nós não temos domínio sobre o sol, mas nós podemos buscar o sol. E onde o sol está brilhando mais forte, chegar mais perto dele, experimentar o que há de bom nele, a vida que ele nos oferece com cada raio solar. É assim que é. Então, nunca dominando Jesus, domesticando Jesus, mas sempre deixando Jesus
dominar a nossa vida. Deixando Jesus nos ensinar. Deixando a luz do Evangelho nos iluminar. Iluminar a nossa jornada. Iluminar as nossas decisões. Iluminar cada passo da nossa vida. Iluminar. E aí faz sentido a gente abrir os olhos cada manhã e dizer: Jesus, ilumina o meu dia. A luz que eu preciso para o meu dia não é só a luz para ligar a tomada do meu computador. Não é só a luz que carrega o meu celular e a partir do meu celular eu resolvo um tanto de coisas. Não é a luz do sol que me dá um bronze, uma vitamina D interessante para o meu corpo. A luz que primeiro e principalmente eu preciso é a luz do teu Evangelho. É a luz da tua presença nesse mundo. Essa é a primeira e principal luz para eu enxergar todo o resto. E aí, as outras luzes são só as outras luzes. São as luzes que a gente vai mexendo, criando tecnologias e usufruindo delas. Mas são só as outras luzes. Não é a luz. Esses dias eu estava tendo uma conversa com outra pessoa, falando das experiências espirituais dela, assim, variadas e muito doidas. Eu falo, aí eu falei e pensei comigo, essa é uma questão, porque quando a gente vira crente numa coisa, a gente se torna ateu das outras. Então, como eu creio em Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu fico meio ateu das outras coisas. Porque eu creio numa coisa. Eu creio numa luz. E as outras luzes, ou são variação dessa luz principal, ou são criações artificiais nossas, que a gente foi criando aí. Agora eu creio numa luz que eu não criei, que eu fui criado por ela. Eu creio numa luz que eu nem encontrei, creio eu, mas que eu fui encontrado por ela. Essa luz é Jesus Cristo, é o nosso Senhor, é o príncipe da paz, é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E que bom é a gente viver iluminados por essa luz. E que bom a gente poder levar essa luz ao mundo. E que bom a gente poder anunciar essa luz às pessoas. Eu olho para aqueles conflitos lá em Gaza. Eu fico lendo, fico ouvindo judeus, palestinos, etc. E fico pensando como a luz do Evangelho faria diferença aí. Porque a luz do Evangelho traria perdão. A luz do Evangelho não traria um apego insistente demais a uma terra. A luz do Evangelho, ela traria um novo olhar de possibilidades de reconciliação. A luz do Evangelho traria outros caminhos. Eu sei que é muito complexo, eu sei que é muito complicado, eu sei que há crimes e confusões e mais confusões envolvidas nisso tudo. Mas eu sei também como a luz reconciliadora do Evangelho pode transformar tanta coisa, que a gente talvez não tenha nem ideia, mas que a gente precisa crer e insistir nessa luz que entrou no mundo e que entrou na nossa